Continuando o estudo da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ainda falando de direito internacional privado, vamos falar sobre as obrigações em relação às regras internacionais. E em relação a isso, quanto à sua constituição relacionada a regras contratuais, ou seja, obrigações contratuais de direito material, ela seguirá a regra da residência do proponente, nos termos do artigo 9, parágrafo 2 da LINDB, que diz que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, ou ainda onde for realizada a propositura, nos termos do artigo 435 do Código Civil, que faz menção a lex loc contractus, que diz que reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. E é importante não confundir essas regras em relação à regra que é exposta no CDC, em relação ao foro especial facultativo, que diz respeito a direito processual, que diz que o consumidor poderá escolher o domicílio em que quiser propor a ação, nos termos do artigo 101.1 do CDC, que diz que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas, que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. No entanto, essa regra diz respeito a direito processual e nós estamos falando sobre direito material. Dessa forma, se um residente da Alemanha propor um contrato para alguém residente no Brasil, as regras serão a do Código BGB, que é o Código Civil Alemão. E no caso inverso, se algum brasileiro propor um contrato ou uma obrigação contratual para alguém que está na Alemanha e que mora na Alemanha, as regras a serem seguidas serão a do Código Civil Brasileiro. Ainda em relação às obrigações, quanto à sua qualificação e às regras referentes a essas qualificações, elas seguirão as regras do país de sua constituição, ou seja, vai seguir a regra locus regit actum, o lugar rege o ato, nos termos do artigo 9 da LINDB, e diz que para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem, sendo que se depender de forma essencial, ela seguirá a regra das normas brasileiras. No entanto, se houver algum requisito extrínseco especial relacionado à lei estrangeira, o cumprimento da obrigação seguirá as peculiaridades da lei estrangeira. Quanto ao cumprimento, se a obrigação for de réu domiciliado no Brasil ou a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, portanto, lex loc solutionis, ou seja, segue a lei do local da solução, que é de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, nos termos do artigo 12 da LINDB, que diz que é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. E ela deverá ser cumprida por meio de exequatur, que é o cumpra-se da carta rogatória, determinado obviamente pelo STJ, nos termos do artigo 15 da LINDB e do artigo 963 do CPC. E conjugando esses dois artigos, nós teremos que essa sentença deverá ser produzida por juiz ou autoridade competente, que deverá verificar ainda se as partes estão citadas ou verificada a revelia, deverá cumprir os termos do trânsito em julgado e ainda as formalidades para sua execução no exterior. E em relação ao trânsito em julgado, nós temos uma súmula, que é a súmula 420 do STF, que informa que não se homologa a sentença proferida no exterior sem prova do trânsito em julgado. Ela ainda deverá estar traduzida por intérprete autorizado e deverá ser homologada pelo STJ nos termos do artigo 105, inciso 1i da Constituição Federal. E o artigo 963 do CPC acrescenta que não deverá ofender a ordem pública e deverá ser eficaz no país onde proferida. Alguns doutrinadores têm falado que esse inciso derrogou tacitamente esse inciso que fala a respeito do trânsito em julgado e das formalidades para execução. No entanto, a súmula é clara em relação a ter trânsito em julgado. E uma sentença no exterior, ela só está apta a ser executada após as formalidades necessárias para tal. Portanto, eu não vejo elementos para que esse inciso possa revogar tacitamente o inciso do artigo 15 da LINDB. E observe, o artigo 15 diz
que será executada no Brasil a sentença proferida no exterior que reúna os seguintes requisitos: haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, ter passado em julgado ou estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, estar traduzida por intérprete autorizado e ter sido homologada pelo Superior Tribunal Federal, que na verdade agora é o STJ. E o artigo 963 do CPC diz que constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão ser proferida por autoridade competente, ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ser eficaz no país em que foi proferida, não ofender a coisa julgada brasileira, estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que a dispense prevista em tratado, e não conter manifesta ofensa à ordem pública. Por fim, deverá ainda o exequatur seguir a ordem ou forma da lei brasileira nos termos do regimento interno do STJ. Em relação ao objeto das diligências, ele poderá seguir a lei estrangeira. Já em relação aos bens, a sua qualificação e regulação em relação às relações entre si deverá seguir as regras de onde estão situados, conforme o brocardo jurídico Lex Rei Citae, nos termos do artigo 8º da LINDB, que fala que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados, aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transportem para outros lugares. Por fim, o penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa empenhada. Dessa forma, os bens móveis serão regidos pela lei do domicílio do proprietário, salvo o penhor, que será regido pela lei do domicílio da pessoa que estiver a posse do penhor. Já em relação aos bens imóveis, as regras serão aquelas do local do bem, ou seja, do imóvel, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da LINDB, consubstanciado com o artigo 23.1 do CPC. E o artigo 12, parágrafo 1º da LINDB diz que só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. E o artigo 23 diz que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer das ações relativas a imóveis situadas no Brasil. Por fim, vamos falar um pouco sobre a aplicação da lei estrangeira. E nesse caso, além das regras de interpretação e de integração que vimos em aulas anteriores, essa interpretação da lei estrangeira deverá seguir o princípio da vedação ao reenvio, nos termos do artigo 16 da LINDB, que também é chamado de princípio da vedação ao retorno ou princípio da vedação à devolução. E o artigo 16 da LINDB diz que, quando nos termos dos artigos precedentes se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. E para ficar claro, vamos entender um pouco sobre graus de retorno, que é quando temos uma legislação internacional que é de um outro país, sendo julgado no Brasil. O juiz verificará essa lei. Se essa lei mencionar uma lei brasileira como retorno, ou seja, se ela fizer menção a uma lei brasileira, então teremos o primeiro grau de retorno. Já se essa lei fizer uma menção a uma outra lei de um outro país, então teremos o segundo grau de retorno. No entanto, a legislação é clara. Ainda que uma lei internacional faça menção a uma lei brasileira, essa menção não deverá ser observada pelo juiz, quanto mais se fizer menção a outro país. Isso existe porque, cada vez que existe uma menção, o juiz deverá perguntar para o outro país, mandando carta rogatória e outras questões burocráticas que tornará o processo ainda mais demorado. Por isso, então, é proibido a vedação ao reenvio.